Fala galera! Hoje nós iremos falar sobre polinômios. E aí, você sabe o que é um polinômio? Não? Então fica aí que depois da vinheta a gente continua. Bom, então hoje nós vamos falar sobre polinômio, onde para iniciarmos essa conversa eu tenho aqui um retângulo, certo? Um retângulo azul de dimensões 3x por 3y. Então, ó, se por algum acaso a gente quisesse calcular o perímetro desse retângulo, perímetro, ô escritazinha, o perímetro desse retângulo. Então, o perímetro de qualquer figura, a gente deve lembrar que é o contorno dessa figura. Então, como se trata de um retângulo, a gente pode perceber que esse lado aqui é a mesma coisa que esse lado aqui é a mesma coisa que esse lado aqui, né? Então, desta maneira, se aqui embaixo eu tenho 3x, aqui em cima eu também tenho 3x. Então, se aqui eu tenho 3y, então aqui desse outro lado eu também tenho 3y. Então, desta forma, nós teremos aqui como perímetro 3x mais 3y mais 3x mais 3y. Então, pessoal, aqui eu tenho uma representação básica de um polinômio. Então, a gente poderia separar essa palavra aqui em duas, onde poli significa vários, e esse nômios aqui a gente pode entender como termos. Então, desta forma, um polinômio é uma expressão algébrica que pode ter vários termos. Pode ter só um, mas pode ter vários. Então, desta maneira, a gente vai representar um polinômio como uma expressão algébrica, como essas aqui, ó. Então, veja que nós temos aqui também vários termos, onde esse polinômio aqui a gente poderia contar 1, 2, 3, 4, 5 termos. Lembrando que termo é cada monômio que forma esse polinômio. Então aqui eu tenho um monômio de 5x ao quadrado, um monômio de menos 4, um monômio de 7xy, um monômio de 10 e um monômio de 2x ao cubo. Agora, a gente deve perceber que existem termos semelhantes. Como assim, termos semelhantes? Observe que esse x ao cubo aqui é o mesmo que esse x ao cubo aqui. Da mesma forma, nós temos aqui esse 4, ou melhor, esse menos 4, e esse 10, que não tem nenhuma letrinha, né? A gente diz que não tem parte literal, só tem um coeficiente. Então, isso quer dizer que a gente pode reduzir os termos semelhantes desse monômio. Como assim reduzir? Agrupar. Então, poderia dizer 5x ao cubo menos 2x ao cubo, né? Já para ir juntando, mais 7xy, que não tem termos semelhantes a ele, e menos 4 mais 10. Então, pessoal, o monômio semelhante aqui, ou melhor, juntando os termos semelhantes, nós temos o que chamamos de polinômio reduzido, justamente porque a gente vai ter que diminuir aqui 5 menos 2, que fica 3x ao cubo, repete o 7xy, e menos 4 mais 10, que a gente poderia entender mais facilmente, 10 menos 4, dá 6. Então, desta forma, nós temos aqui um polinômio reduzido de 5 termos, eu reduzi para 3, ou seja, eu peguei um polinômio de 5 termos e o transformei em um trinômio. Então, desta maneira, a gente pode perceber que
o polinômio ele é classificado de acordo com o número de termos. Se tiver um termo, monômio, 2 termos, binômio, 3 termos, trinômio, e a partir de 4 termos a gente considera polinômio de tantos termos. Polinômio de 5 termos, polinômio de 6 termos, polinômio de 7 termos, e assim por diante. Onde, aqui embaixo, a gente já tem um polinômio de 4 termos, onde ele não tem termos semelhantes. Então, a gente não pode reduzi-lo ainda mais, né? Então, não pode reduzir desses 4 termos. Agora, observe a diferença do primeiro polinômio aqui para esse segundo. Aqui tinha 5 termos que eu pude reduzir para 3. Aqui eu tenho 4 termos que eu não posso reduzir além desses 4 termos. Mas existe uma diferença. Observe que aqui aparece x e aqui também aparece y. Então aqui eu tenho um polinômio que é escrito com 2 variáveis, que a gente chama. Cada letrinha dessa é chamada de variável. E aqui embaixo eu tenho um polinômio de uma variável apenas. Então, desta forma, a gente também pode classificar os polinômios como polinômio nulo, se todos os coeficientes forem zero, polinômios que têm mais de uma variável, como é o caso desse aqui, que tem o x e o y, polinômio de uma variável só, que é o que aparece aqui embaixo, e a gente também pode determinar o grau de qualquer polinômio. Como assim o grau? Lá nas aulas de monômio, a gente viu que o grau de um polinômio ele é dado pelo expoente da variável. Então, desta forma, esse termo aqui é do terceiro grau. Esse termo aqui ele não tem grau. Aqui nós temos 2 letrinhas, cada uma tem um expoente 1. Então, a gente soma 1 mais 1, 2. Então, aqui é do segundo grau. Mais um aqui não tem grau, porque não tem variável. E esse aqui também é do terceiro grau. E para determinar o grau desse polinômio, a gente escolhe o maior. Então, desta forma, esse polinômio aqui ele é do terceiro grau. E esse outro aqui de baixo, visivelmente dá para a gente perceber que aqui, trocar a cor. Visivelmente a gente dá para perceber que esse polinômio aqui ele é do quinto grau, porque esse aqui tem grau 4, esse aqui tem grau 1, né? Então o maior aqui já dá para a gente perceber que esse polinômio ele é do quinto, ô Jesus miserável, é do quinto, melhorou, do quinto grau. E eu estou na frente, então vou diminuir aqui, certo? Então, ó, a gente pode perceber claramente que esse aqui, ele é do quinto grau. Porque o expoente maior aqui é 5, aqui é 4 e aqui é 1. Além disso, a gente ainda poderia dizer que esse polinômio aqui, ele está incompleto. Por que esse polinômio ele está incompleto? Observe que ele tem uma variável apenas, que é o x, mas os expoentes estão faltando aqui, ó, do 5 desce para o 4, beleza? Mas do 4 vai para o 1. Então, se a gente fosse escrever esse polinômio aqui de forma completa, a gente poderia escrever assim, ó, 3x à quinta menos 2x à quarta, beleza? Tá faltando o x ao cubo, então coloco o coeficiente 0. Tá faltando o x ao quadrado, que eu coloco o coeficiente 0. E agora eu continuo. 5x, que no caso tem um aqui que não precisa aparecer, né? Mais o 10. Então aqui eu tenho um polinômio de forma completa. Lembrando que incompleto ou completo, a gente só classifica os polinômios que têm apenas uma variável. Beleza? Então, neste caso, nós completamos aqui os estudos iniciais de polinômios e até o próximo vídeo. Valeu!